Agora a gente inicia o último pedaço das organelas celulares, onde a gente começa a falar da organela celular que envolve a maior quantidade de energia produzida dentro de uma célula, que são as mitocôndrias. A mitocôndria, assim como os plastos ou cloroplastos, ela é aquela organela que faz parte das teorias endossimbióticas, que tentam justificar a existência de células dentro de outras células, através de evidências como o DNA próprio e ribossomos próprios. Lembrem que todas as mitocôndrias que a gente tem são de origem materna, nós recebemos das nossas mães através do processo de fecundação que veio lá de dentro do óvulo. Então, o DNA mitocondrial que a gente tem, ele é para ser idêntico ao que nós temos na nossa mãe, na nossa avó, na nossa irmã, em toda a linhagem feminina do lado materno. Então, toda a mitocôndria, ela, como teoricamente deve ter sido englobada, ela é formada por membrana externa e interna, ela tem DNA próprio, tem ribossomos próprios. Essas curvas que ela tem para dentro aqui são chamadas de cristas mitocondriais. É importante lembrar desses nomes, porque na verdade a gente vai ter um processo bem importante, que é a atividade da respiração celular que usa essas partes. Além das cristas mitocondriais, que são essas reentrâncias, o citoplasma da mitocôndria, o gel que está lá dentro, é chamado de matriz mitocondrial. Então nós vamos ter uma organela celular responsável por fazer agora um processo de catabolismo. Ela quebra parte das moléculas orgânicas e gera energia para a gente na forma de ATP. Então, nesse caso, o processo de respiração celular ele é dividido em 3 fases. Essas 3 fases, elas são acontecidas, todas elas ocorrem em lugares diferentes da célula, em pontos distintos. 2 das 3 fases acontecem dentro da mitocôndria e uma das 3 etapas acontece fora da mitocôndria. Então, primeiro nós vamos fazer aqui uma análise das etapas e como que acontece realmente a respiração celular, e depois nós vamos fazer o processo contrário, que é mostrar a comparação entre a respiração celular e a fotossíntese, que são processos, assim poderíamos dizer, meio que antagônicos, um é o contrário do outro. Então, para iniciar, tá? O processo de respiração celular começa de forma anaeróbica, fora da mitocôndria, dentro do citoplasma. Então, a primeira etapa, que é a etapa extramitocondrial, ela acontece totalmente fora da mitocôndria. Então, suponhamos que nós temos aqui, sendo o quadro, a minha célula, e essa ponta grandona que é a ponta da mitocôndria, esse espaço do lado de fora da mitocôndria é o citoplasma. Então, no citoplasma vai acontecer a primeira etapa, que consiste em quebrar a molécula de glicose, esse C6H12O6. Portanto, como o processo é a quebra da glicose, nós chamamos esse primeiro processo de glicólise. A glicólise, então, ela para acontecer, ela precisa de enzimas especializadas em fazer a sua quebra. Então, essas enzimas, elas iniciam o processo quebrando um ATP, retirando um fósforo dele e introduzindo na molécula de glicose. Aí vira uma glicose monofosfato. Do outro lado, vem uma outra enzima e quebra um ATP e doa mais um fosfato, virando uma glicose bifosfato. Então, essa glicose bifosfato, ela na verdade é uma molécula que fica instável, e aí as enzimas aproveitam essa instabilidade e quebram a glicose ao meio, transformando em 2 moléculas de C3H6O3. Essa molécula aqui, que é chamada de ácido pirúvico ou piruvato. Esse processo é totalmente anaeróbico. Simplesmente divide a molécula por 2. Quando acontece isso, essa nossa moléculinha aqui, ela ainda vai ser quebrada mais uma vez. Só que agora ela começa a ficar instável e começa a perder fragmentos. Então, o que ela perde? Ela perde 2 moléculas de CO2 e perde 2 vezes 2H+, e 2 elétrons. Ou seja, 2 CO2, 4H+, e 4 elétrons. Só que nós sabemos que elétrons nunca podem ficar soltos, dispersos, boiando pela célula. Sempre tem que estar ligados em algum tipo de átomo ou molécula, para eles não sofrerem uma descarga elétrica. Então, o que acaba acontecendo é que nesse processo nós vamos ter 2 conjuntos de enzimas. Uma que carrega essa molécula que resultou da fragmentação do ácido pirúvico ou piruvato, chamado de acetato, e nós temos uma outra molécula que vai carregar esse CO2 que vai embora, porque é gás, e os hidrogênios e elétrons vai levar para outro lugar. Então são 2 enzimas, uma que carrega o que sobrou do nosso piruvato e outra que vai levar os H+, e os elétrons. Então, nesse processo, a quebra de moléculas gera energia suficiente para gerar 4 ATPs. Só que aí, o que acaba acontecendo é que nós temos que descontar os 2 ATPs, este e este, que foram usados no início do processo. Então, os 4 produzidos nesta primeira etapa,
menos os 2 gastos para começar, sobra 2 ATPs. Então, o saldo, o balanço energético positivo da primeira fase da respiração celular é de 2 ATPs. O total fabricado na primeira etapa, que é a glicólise, né, a gente vai ter 4. Então, 4 menos os 2 foram gastos para começar. Então, as enzimas que transportam. Nesse caso, nós temos uma enzima que vai transportar esse monte de molécula que sobrou da quebra do piruvato, chamado de acetato, e nós também temos uma enzima que carrega esses hidrogênios e elétrons. Toda vez que sobrar hidrogênios e elétrons na respiração celular, o NAD, ou nicotinamida, adenina dinucleotídeo, transporta os hidrogênios e elétrons para o espaço entre as 2 membranas da mitocôndria. Seria nesse vão aqui, ó, nesse espaço. Tá? Então, quando acontece isso, os NADs vão transportando um monte de hidrogênio e elétron aqui para esse espaço. Todos os hidrogênios e elétrons que sobrarem vêm para essa área. Segundo, nós temos uma outra enzima chamada de coenzima A, que vai juntar com aquele acetato que sobrou, com aquelas 2 moléculas. Só que cada coenzima A só leva uma por vez. Então, a primeira coenzima A junta com o acetato, formando com o acetato e com a coenzima A um conjunto chamado de acetilcoenzima A, ou popularmente chamado acetil-CoA. Quando forma-se esse complexo acetil-CoA, essa coenzima A vem até aqui dentro, passa as 2 membranas da mitocôndria e despeja para o lado de dentro aquela moléculinha de acetato. Então, esse acetato veio de lá de fora, entrou e aí já tem uma molécula lá dentro da mitocôndria esperando. Ele não fica boiando lá, rateando. A hora que entra o primeiro, já tem uma outra molécula com 4 carbonos, chamado de oxaloacetato, que cata aquele acetato que vem de fora, formando uma molécula que tinha 4 carbonos na que já estava, 2 naquela que estava lá dentro, que entrou lá dentro para dentro, formando uma com 6 carbonos, chamado de citrato ou ácido cítrico. Esse citrato, ele é uma molécula instável aqui dentro, que vai ser quebrado, perdendo um gás carbônico. Quando ele perde esse um gás carbônico, ele vira uma molécula com 5 carbonos, chamado de cetoglutarato, e libera hidrogênios e elétrons. Lembrem, hidrogênio e elétron não pode ficar solto em nem qualquer lugar. Então, o NAD leva esses hidrogênios e elétrons de novo para o espaço intermembrana. Logo, sobrou uma molécula de cetoglutarato, com 5 carbonos, que também vai ser fracionada e nós vamos tirar mais um CO2. Quando a gente tira esse outro CO2, também saem hidrogênios e elétrons. Quando saem esses hidrogênios e elétrons, a gente acaba levando agora os hidrogênios e elétrons com outra enzima, chamada FAD, ou flavina adenina dinucleotídeo. Essa flavina vai levar, então, até lá em cima os hidrogênios e os elétrons. Quando levar até lá, fica lotado de hidrogênios e elétrons. O gás carbônico sai e dessas quebras moleculares gera energia para um ATP. Só que, como eu disse, aqui eram 2 acetatos. Logo, teremos 2 vezes ele aqui. Então, no primeiro ciclo, libera um ATP. Na segunda vez que acontecer esse ciclo, libera o segundo ATP. Sendo assim, nessa segunda etapa, que acontece dentro da matriz mitocondrial, a gente vai ter 2 moléculas de ATP sendo fabricadas. Uma para a primeira circulação e uma segunda para a segunda circulação. Então não é um processo altamente energético, mas é um processo importante. Como nesse caso aqui nós temos um processo circular, que a molécula vem e vai o tempo inteiro, isso é chamado de ciclo do ácido cítrico, porque é fabricado o ácido cítrico aqui, ou ciclo de Krebs. Então essa etapa do ciclo de Krebs já é considerada uma etapa aeróbica, porque já tem oxigênio presente dentro da mitocôndria. Então agora é uma etapa intramitocondrial, ou chamada etapa mitocondrial. Sendo assim, nós podemos dividir em etapa fora da mitocôndria, anaeróbica, e etapa dentro da mitocôndria, aeróbica. Então lembrem de algumas coisas importantes. Desde o começo vem acontecendo formação de ATP e desde o começo vem acontecendo liberação de hidrogênios e elétrons. Agora, justamente para não ficar faltando nada de molécula, nenhuma ficar sobrando aqui também, a gente vai ter a molécula que é considerada aquela que passa no final da festa e recolhe tudo que sobrou da festa. Essa é chamada de aceptora final. A aceptora final de hidrogênios e elétrons é aquela que recolhe todos os hidrogênios e todos os elétrons que sobraram, pega esses ATPs e vai fabricar muito ATP através dessa união dos hidrogênios e dos elétrons. Então, esses hidrogênios e esses elétrons serão os fornecedores de energia para fabricar ATP. Por isso, essa etapa aqui é aquela que mais vai gerar ATPs, mais vai gerar energia. Nessa última fase, a gente vai ter a fabricação aqui de 34 moléculas
de ATP. Então, como é que isso acontece nessa última fase? Quando a gente tem isso aqui, o que vai acabar acontecendo é que nós vamos ter todos aqueles hidrogênios que ficaram acumulados no espaço intermembrana, eles vão atravessar através desse espaço, dessas moléculas verdes chamadas de citocromos. Então, como existem vários citocromos aqui, esses citocromos, eles na verdade são uma sequência de enzimas que vão energizar os elétrons e permitir que os hidrogênios atravessem de volta ali para dentro, tipo um portão. Só que esse portão ele funciona que nem o catavento. Quanto mais hidrogênios vão passando, mais rápido ele vai girando. Quando ocorre isso, esse hidrogênio então salta do meio mais concentrado de hidrogênios para o meio menos concentrado de hidrogênios em alta velocidade. Segundo, os elétrons que vão passando aqui através dessa rotação vão saltando de um citocromo para outro, em sequência, por isso é chamado de cadeia transportadora de elétrons. Quando acontece essa cadeia transportadora de elétrons, os elétrons vão chegar aqui num nível energético tão alto que vão se religar no hidrogênio que passou, e aí nesse momento, quando tu usou o oxigênio funde com esses dois, com o hidrogênio e com o elétron, formando moléculas de água. Quando acontece isso aqui, cada vez que nós temos esse processo, serão fabricadas duas moléculas de água. Então, a gente, junto com essas moléculas de água, gera dentro dos citocromos energia para grudar o fosfato nas adenosinas de fosfato e emenda tudo. Quando emenda tudo, fabrica as 34 moléculas de ATP. Ou seja, a gente vai ter, na verdade, 2 ATPs que sobram da primeira fase, mais 2 ATPs que sobram da segunda fase, e mais 34 que sobram da última. Logo, nós temos um total de 38 moléculas de ATP que estão sendo fabricadas ao longo do processo para cada uma molécula de glicose quebrada. Então, se eu pegar nesse processo todo aqui e for pegar todas as moléculas que entram e todas as que saem, as que entram são glicose, que entra lá no processo da glicólise. Segundo, oxigênio, que entra nessas duas últimas etapas, em especial nessa última, chamada de cadeia respiratória, que acontece na crista mitocondrial. Então, glicose mais oxigênio, e aí o que a gente libera para a natureza? A gente quebra e libera CO2 na primeira fase da glicólise, na segunda fase no ciclo de Krebs. E a gente libera água da última etapa, que é quando a gente literalmente queima, gasta o oxigênio, por isso chamado de oxidação fosforilativa, cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa. Tá? Então, esses processos todos aqui, que acontecem na cadeia transportadora de elétrons, são todos o mais energético possível. Se a gente fizer a comparação, então, da cadeia respiratória, do ciclo de Krebs, mais respiração celular, com todo o processo de fotossíntese, a gente vai ver que esses dois processos têm equações químicas que são equações que são opostas, que são antagônicas, que se contrariam. Então, ao comparar a respiração celular com o processo fotossintético, eles devem ter equações gerais que são contrárias uma à outra. Então, bastante cuidado para que todo esse processo aqui de respiração celular seja um processo viável, todo esse processo funcione corretamente, é necessário ter glicose, é necessário ter oxigênio, senão não acontece. Então, especialmente se não houver oxigênio, todas essas etapas mitocondriais, que são a parte inteira que nós vamos ter oxidativa, ou a parte toda inteira com oxigênio, ela fica inibida. Se a gente simplesmente fizer só a primeira fase, sem fazer mais nada, a gente deixa de ter uma glicólise e passa a ter o processo de fermentação, que seria então um processo que gera outras moléculas, mas que gera uma quantidade de energia pequenininha, o suficiente para a gente não morrer por algum tempo, desde que seja na massa muscular. O nosso neurônio, por exemplo, não aguenta fazer isso aqui. Então, se não tivermos oxigênio para passar para o processo todo dentro da mitocôndria, automaticamente a glicólise é transformada em uma fermentação. Então, se a gente fizer um parâmetro comparando respiração celular e fotossíntese, a gente vai perceber que existem algumas coisas em comum e também algumas coisas diferentes. Primeira coisa, se a gente pegar a equação geral da respiração celular, entra a glicose mais oxigênio, isso libera gás carbônico e água. Ou seja, a gente quebra a molécula de glicose usando oxigênio e dispensa para a natureza gás carbônico e água. Agora tu olha a equação geral da fotossíntese. Entra gás carbônico e água e libera para a natureza glicose mais oxigênio.
significa que se tu olhar bem as duas equações, tu vai perceber que uma é exatamente o contrário da outra. Só que aí tem um detalhe, nós animais fazemos somente a de cima, então a gente gasta, gasta, gasta e só gasta. Agora uma planta, ela apresenta tanto os cloroplastos para fazer a fotossíntese, mas também apresenta as mitocôndrias para fazer a respiração celular. Significa que a planta consegue fazer as duas coisas, a alga também. Ou seja, tudo aquilo que a planta vai fabricar, por exemplo, aqui, através do CO2 mais água liberando glicose e oxigênio, ela pega e ela mesma libera para a respiração celular, que ela também é capaz de fazer. Quando acontece isso, ela gera, então, a partir da quebra do gás carbônico e água, e da quebra da glicose, ou gás carbônico e água. A partir desse momento, ela libera, fabrica. Aí usa esses dois para fabricar, aí libera esses dois, glicose e oxigênio, e fabrica, gastando de novo a glicose e o oxigênio. Então ela produz e consome, produz e consome, produz e consome. Como todo mundo já aprendeu desde sempre, todo aquele indivíduo que é capaz de fabricar todos os produtos que vai consumir, ou seja, que é independente, que gera seus próprios nutrientes, ele é classificado como um autótrofo. Justamente por causa disso aqui, é que nós sabemos então que no processo da atividade metabólica das plantas existe um catabolismo, ela quebra moléculas, mas também tem um anabolismo, ela monta moléculas. E justamente por isso então plantas são classificadas como autótrofos. Justamente levando isso em consideração, por conta disso, se a gente comparar a quantidade de fotossíntese e a quantidade de respiração celular que uma planta faz durante o dia, a gente vai ver o seguinte, que a taxa de respiração celular, que é o azulzinho para a planta, não varia. Ela vai respirar sempre igual o dia inteiro. Agora, se a gente comparar a quantidade de fotossíntese que uma planta vai fazer, lembre que ela começa do zero, porque enquanto não está pegando sol de manhã cedo, quando está clareando o dia, ela não está fazendo fotossíntese. Então a fotossíntese aumenta, aumenta, aumenta até atingir um nível de estabilidade. Entra em estabilidade e quando o sol começa a baixar, ela começa a descer de novo. Então nós temos dois pontos aonde nesse gráfico a respiração celular e a fotossíntese são iguais, são equivalentes. Esses dois pontos são tipo mais ou menos lá pelas 11 da manhã, aí começa a estabilizar ali por 2 da tarde e vai até de tardezinha. Aí quando começa a cair, começa de novo. Então lá pelas 5 e pouco e tal, esse ponto começa a descer. Esse ponto de compensação fótica significa é a hora do dia em que a quantidade de luz solar equivale à quantidade de respiração celular, ou seja, a taxa de respiração e fotossíntese se equivalem, nem sobra nem falta. Então, nesse ponto verde para a parte anterior e do ponto verde para a parte seguinte, a quantidade gerada de moléculas da fotossíntese pela clorofila são insuficientes para abastecer o vegetal, então falta comida, ela gasta mais do que produz. Aí, quando essa linha vermelha passa a linha azul, seria do primeiro ponto verde até o segundo, a planta está mais fabricando do que está gastando. Significa que ela está tendo energia de sobra. Então, entre esses dois pontos aqui pela parte de cima, significa que essa planta agora ela está tendo energia de sobra. Então, ela pode crescer raiz, folha, caule, flores, aumentar o estoque de amido nas suas sementes, no seu caule, na sua raiz e sobra energia. Agora, a partir do momento que tu compara os dois pontos verdes especificamente, onde a taxa de respiração são equivalentes à taxa de fotossíntese, nem sobra e nem falta energia, fica tudo exatamente igual, está no 0 a 0. Sendo assim, a respiração celular, especialmente para as plantas, ela não sofre variações ao longo do dia, o que sofre é a fotossíntese. Então, existem fatores que afetam a fotossíntese. Esses fatores que afetam a fotossíntese são os seguintes. Primeiro, disponibilidade de água. Se não tem água, não tem fotossíntese, a planta morre seca. Segundo, disponibilidade de CO2. Porque até um certo ponto, quanto mais aumentar o CO2, melhor. Mas chega uma hora onde é que todas as enzimas que coletam o CO2, elas estão trabalhando. Então, mesmo que aumente o CO2, ela estabiliza a velocidade. Então, ela tem um limite X de CO2. A partir desse ponto, ela vai acabar não fazendo mais. Agora, se tiver muito pouquinho CO2, também não faz fotossíntese. Então, tem que ter uma quantidade mínima de CO2. Além disso, temperatura do meio. Não esqueçam que as plantas abrem as folhagens para coletar o gás carbônico. Mas, se estiver quente demais, a planta, quando abrir os estômatos para coletar o gás carbônico, o que vai acabar acontecendo é que ela perde mais água do que acaba coletando o gás carbônico. Ou seja, passa a não ser tão vantagem. E aí, o que vai acabar acontecendo aqui, até que ponto é vantajoso pegar muito gás carbônico e perder mais água? Talvez ela morra seca. Então, justamente por isso, tem vezes em que a planta ela não vai abrir tanto assim as suas folhagens para coletar gás carbônico se estiver quente demais. Aí plantas específicas têm mais chance de fazer isso, tipo cactos, por exemplo. Né? Fora isso, taxa de iluminação. Lembrem
que na verdade a luz é quem vai quebrar a molécula de água. Então se tiver pouca luz, não dá certo. Se tiver luz demais, a planta também não faz, porque a luz em excesso também é um fator inibitório. Então isso pode atrapalhar. Então a luz tem que ter quantidades adequadas. Esses são os motivos pelos quais a planta estabiliza a fotossíntese aqui ao longo do dia. E por último, qual é o tipo de luz que está incidindo sobre essa planta? Aí nós temos uma questão da física importante que vocês devem lembrar, que é o seguinte: as cores são refletidas de acordo com aquilo que o objeto já tem. Por exemplo, a planta é verde porque ela tem o verde. Então, quando a luz solar, que é a luz branca, soma de todas as cores, incide sobre a folhagem, ela usa todas as luzes menos o verde que ela já tem, e o verde ela devolve. Sendo assim, se as plantas não utilizam a luz de cor verde, mas usam todas as outras, aquele esqueminha lá da física do vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta, a planta, no comprimento de onda do verde, ela tem baixíssima absorção de luz. Se ela fosse iluminada só com luz verde, provavelmente ia chegar um momento onde ela ia morrer de fome. Ia faltar energia para fazer fotossíntese. Então, os dois grandes picos de absorção de luz para os vegetais estão entre o vermelho e o laranja e entre o anil e o violeta. Anil é um tom de azul mais escuro, tá? Então, nesse caso aqui, entre o anil e o violeta tem alto índice de absorção e entre o vermelho e o laranja. Por isso, taxa de luz, tipo de luz, quantidade de água, temperatura, disponibilidade de água e CO2 são os fatores principais que vão afetar a fotossíntese. Finalizando então a nossa parte de metabolismos energéticos da célula, nós temos os dois últimos processos, quimiossíntese e fermentação. Nesse caso, a fermentação é um processo ainda assim catabólico, ou seja, ele quebra moléculas. Basicamente vai ser uma atividade sempre anaeróbica. Essa atividade sempre vai produzir 4 ATPs, mas acaba liberando só 2, porque para iniciar o processo precisa de 2. Então, o que acaba acontecendo é que todo o processo fermentativo, ele basicamente consiste em pegar uma molécula orgânica, tipo a glicose, e em anaerobiose, as enzimas do ser vivo que estiver fazendo decompõem. Se for uma fermentação ácida, isso pode ser realizado por bactérias ou por animais. No nosso caso, lembre que a glicólise é o processo de transformação de uma glicose em ácido pirúvico. Então, nesse caso, para nós conta como um processo simples de fermentação. Só que ele não vive disso. Para nós, a gente tem que dar continuidade na respiração celular. Já quando acontece para bactérias, a transformação para um ácido lático, por exemplo, gera o ácido do iogurte. Nesse caso, fermentação bacteriana é ácida também. As bactérias também podem converter glicose em ácido acético, que é o vinagre, né? Então a gente também tem fermentação bacteriana. Então, fermentações ácidas, se não for a gente fazendo uma fermentação do ácido pirúvico transformado para ácido lático na nossa musculatura, quem faz fermentação ácida é a bactéria. E a geração de energia é pequena, mas como a bactéria é pequena, gera energia suficiente para ela, então não tem problema. Agora, quando a gente tem uma fermentação alcoólica, a fermentação alcoólica ela vai converter a glicose em 2 moléculas de álcool, normalmente o etanol. Nesse caso, vai ter liberação de gás carbônico. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma cerveja que termina de fermentar na garrafa, é normal que a gente abra a cerveja e dê aquele tss, que é o gás carbônico. Isso se ela for aquelas cervejas, especialmente as artesanais hoje, que terminam a fermentação dentro da garrafa. Quando acontece esse tipo de coisa, em geral são fungos, aqueles chamados de levedos ou leveduras que fazem isso aí. Se acontecer isso, raramente nós teremos bactérias fazendo participação para a produção de álcool, quase sempre é fungo. Então, nesse caso, é o fermento do pão, é o fermento das bolachas e o fermento das bebidas alcoólicas, como é o caso em especial do vinho e o da cerveja também. Fora esses processos fermentativos que nós vamos ter aqui, a gente ainda tem um último tipo de processo de produção energética, só que agora é uma atividade que não envolve uma atividade catabólica, e sim anabólica, um processo de produção molecular e não de quebra. Nesse caso, em geral, são reações em sequência que geram isso, por quimiossíntese. Então, são reações químicas que produzem moléculas orgânicas. Por exemplo, praticamente todas as reações do ciclo do nitrogênio, exceto a última, são atividades quimiosintéticas, onde tu tem bactérias que fazem algum tipo de atividade, que pode ser bactérias nitrobactérias, podem ser bactérias sulfobactérias que mexem com sulfatos, né? E também podem ser ferrobactérias que decompõem o ferro, transformando em ferrugem. Então, um exemplinho, nesse caso, a amônia, quando ela é oxidada, gera o nitrito mais água. Quando acontece isso, a energia gerada nessa ligação serve para a gente pegar gás carbônico da atmosfera, ou do solo, né? Mais a água do solo e associa isso aqui fabricando glicose, uma molécula orgânica. Aí essa glicose, posteriormente, pode ser fermentada, pode fazer respiração celular, mas vai servir para gerar uma molécula orgânica.
Quem sabe fazer isso? Só bactérias fazem isso. Libera quanto de energia? Somente 2 moléculas de ATP. E sempre essas atividades vão variar. Podem acontecer com oxigênio ou podem acontecer sem oxigênio. Quando não tem oxigênio, muitas vezes é o hidrogênio que entra no lugar do oxigênio para fazer essas reações. Então, importante lembrar que nós temos dos 4 tipos de atividades metabólicas, 2 que são catabólicas, 2 destroem: fermentação e respiração celular. Quando a gente tem processos anabólicos, processos de montagem de moléculas, são as sínteses, as construções. A fotossíntese, que constrói usando a luz como fonte energética, e a quimiossíntese, que constrói utilizando reações químicas como fonte de energia. Esses processos todos abastecem as células com ATP para fazer todas as suas atividades diárias, que é caminhar, pensar, enxergar, falar, de repente fazer uma musculação, ou de repente fazer toda a síntese do material genético, funcionamento genético e tudo mais. Por isso, esses processos todos dependem do nosso organismo sempre estar abastecendo eles com algum tipo de molécula. No nosso caso, a comida, que acaba fazendo isso aí. Só que isso a gente vai estudar daí em outro capítulo, quando for falar da parte do sistema digestório.